Olá, crianças! Estamos iniciando a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje e nós vamos continuar falando sobre relato pessoal. Nessa segunda aula, nós iremos adquirir a habilidade de localizar informações explícitas, literalmente ou por meio de paráfrases. E para começar a nossa aula, eu quero te fazer um lembrete sobre o nosso projeto de fluência. No nosso projeto de fluência, hoje é o primeiro dia. E no primeiro dia, a gente deve fazer a leitura silenciosa. Então, você vai pegar o seu texto. Qual é mesmo o texto de hoje? Eco. Você vai pegar o texto e vai fazer a leitura silenciosa do texto de fluência dessa semana, que é o texto Eco, tá bom? Então, vamos iniciar falando sobre a leitura do texto do gênero, que é relato pessoal. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que é o relato pessoal. O relato pessoal é uma narrativa de uma história que foi vivenciada por aquela pessoa que está contando. É uma história contada por quem a viveu. Por isso que ela tem esse nome, relato pessoal. Uma das características desse gênero é que ela é contada em primeira pessoa, justamente porque quem conta ela participou da história. Então, vou apresentar aqui para vocês esse texto, esse relato pessoal. Acompanhe comigo a leitura. Meu nome é Letícia. Eu moro em Santa Cecília e tenho 9 anos. Meu apelido é Lê e eu tenho 26 amigos. Quero falar um pouco sobre a minha vida aqui. Tenho feito de tudo para ajudar minha mãe a cuidar da casa nessa pandemia, mas sem deixar de lado minhas atividades da escola. O nome dela é Adriana. Eu tenho medo de muitas coisas, de lobisomem principalmente. Mas sabe de que eu gosto muito? De tocar violão. Quando eu crescer, quero ser advogada e ter um gato como bichinho de estimação. Eu também quero ajudar a minha mãe. Ela é bem parecida comigo. Tenho pintinhos e ela também. Na minha família tem muitas pessoas, mas nós não moramos todas juntas. Alguns primos moram em Rio do Campo. Outros moram em Santa Cecília. O nome da minha professora é Ana Paula. Eu assisto aula todos os dias pelo celular. A minha professora é muito querida. Tem cabelo preto e cacheado. Ela é bem bonita. Estou no 3º ano. Estou indo bem e sou bem inteligente. Esse texto está disponível no site www.indagação.com.br e ele foi adaptado para esta aula. Agora eu quero conversar com você um pouquinho sobre esse relato pessoal. Vocês observaram que esse relato foi contado por uma menina e é uma criança que estuda. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e a gente vai conversar sobre o texto. Você vai pensar e vai conversar comigo aí de casa sobre as coisas que aconteceram nesse texto. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é uma pergunta bem simples. Qual é o gênero textual que nós acabamos de ler? É um relato pessoal. E olha só, crianças, que características que eu posso observar nesse texto que vai me levar a crer que é um relato pessoal? É um texto que narra fatos vividos pela pessoa que conta.
Os fatos vividos, né? O narrador, aliás, ele está em primeira pessoa, eu, meu, identificando que ele está participando da história, né? E que ele vivenciou ou vivencia aqueles fatos. Isso mostra que é um relato da sua própria vivência. Por isso que a gente denomina esse gênero de relato pessoal. Então, o gênero textual que foi lido é um relato pessoal, que é o próprio título do texto. E qual é o assunto do texto que a gente leu? Sobre o que essa menininha fala? Ela fala sobre a vida dela, ela fala sobre as coisas que acontecem na casa dela, como é que está sendo a vida dela na pandemia, ela fala sobre a quantidade de amiguinhos que ela tem, um pouco sobre a família, como é na casa dela com a mãe, ela fala sobre a professora e como está sendo o acompanhamento das aulas. Ela fala da vida dela de maneira geral. Quem é que faz o relato? Como é o nome da criança que faz o relato? É Letícia. E Letícia, ela tem quantos anos? Ela tem 9 anos de idade. Quem faz o relato é Letícia e ela tem 9 anos de idade, tá bom? Letícia, 9 anos de idade, é a criança que faz o relato da sua vida. Olha só a perguntinha que vinha logo abaixo, a idade dela. Qual é a idade? 9 anos, já respondemos. E ela estuda? Sim, ela estuda, ela está em idade escolar. Ela acompanha as atividades direitinho? Acompanha. Como é que ela acompanha? Ela acompanha através do celular, né? Ela assiste às aulas pelo celular. Mas olha só, ela diz também lá no relato dela que ela ajuda a mãe dela. Ela ajuda a mãe dela. Isso atrapalha nas atividades dela? Não, ela deixa bem claro que quando ela ajuda a mãe dela, ela tem feito de tudo para ajudar a mãe dela, mas ela não deixa de lado as atividades escolares. Ela está atenta às atividades. As atividades de casa não atrapalham ela nas atividades escolares. E aqui, como é que ela assiste aula? Através do celular. Então, eu acredito que ela está como a gente. Como é que a gente está assistindo aula? Aula remota. A gente não pode estar presencialmente nesse momento na escola. Então, a gente está assistindo aula remotamente. Por causa de quê? Por causa da pandemia, tá certo? Então, relembrando, Letícia, 9 anos, é uma criança que está vivendo em um momento de pandemia. Fala um pouquinho da sua vida nesse momento, sobre os seus amiguinhos. Ela tem 26 amiguinhos e ela mora com sua mãe. Tem outras pessoas na casa dela? Não sabemos, ela só cita a mãe. Ela fala que tem feito de tudo para ajudar a mãe dela a cuidar da casa nesse momento de pandemia, mas que também não tem se descuidado das atividades da escola, que tem acompanhado as atividades diariamente através das aulas pelo celular. Ela fala também da professora dela, que a professora dela é muito querida e que se chama Ana Paula. Ela também diz que a família dela é muito grande, que tem muitas pessoas, mas que não moram todas juntas. Fala que alguns moram em uma cidade e outras moram na mesma cidade que ela, que é Santa Cecília, tá bom? Vamos continuar agora, dessa vez, fazendo algumas perguntinhas, com perguntas e respostas sobre o texto, sobre o relato pessoal lido. Então, primeira pergunta é uma perguntinha bem simples. Quem foi que escreveu o relato? A mãe de Letícia. B, os amigos de Letícia. C, a professora de Letícia. Ou D, a menina Letícia.
quem foi a pessoa que escreveu, que redigiu esse relato? Foi a menina Letícia. Letícia foi a criança, foi a pessoa quem escreveu o relato, que relatou um pouquinho sobre como estava sendo a vida na pandemia. Então, a resposta correta é a letra D. A menina Letícia foi quem escreveu o relato. Na segunda questão, nós vamos ter a seguinte pergunta. Ao escrever o relato, Letícia queria falar um pouco sobre o quê? Bom, Letícia tinha um objetivo ao escrever o relato. Um relato, ele tem um objetivo de relatar sobre alguma coisa, não é verdade? E sobre o que é que Letícia queria relatar? Para nos ajudar com essa pergunta, eu trouxe aqui um trechinho do texto para que a gente faça a leitura e reflita sobre as alternativas e marque a alternativa correta. Então, vamos fazer a leitura aqui desse trechinho que está nesse quadrinho branco, e aí a gente volta, relê a pergunta e lê as alternativas para chegar à resposta correta. Meu nome é Letícia. Eu moro em Santa Cecília e tenho 9 anos. Meu apelido é Lê e eu tenho 26 amigos. Quero falar um pouco sobre minha vida aqui. Olha só, o que é que a Letícia queria? Ela queria falar um pouco sobre a vida dela. Quero falar um pouco sobre a minha vida aqui. Ou seja, ela iria relatar sobre a vida dela. Então, vamos lá reler a pergunta. Ao escrever o relato, Letícia queria falar um pouco sobre A, as suas aulas, B, a sua família, C, sua vida, D, a sua professora. Qual é a alternativa que vai se encaixar melhor com o objetivo de Letícia ao escrever o relato? A letrinha C. Letícia queria falar sobre a sua vida. E dentro desse objetivo de falar da sua vida, ela falou das suas aulas, ela falou da sua família e também falou da sua professora. Com esse objetivo, dentro desse assunto da sua vida, ela conseguiu colocar todos esses outros elementos. Então, vamos lá, continuando na terceira questão. Leia o trecho do texto a seguir para responder as questões a seguir. Olha, com esse trecho do texto, nós vamos responder as questões 3 e 4. Lá na questão 4, nós não vamos ter mais o texto apresentado. Então, vamos ler, vamos ficar atentos, guardar a informação para quando chegar na próxima questão a gente lembrar do que está escrito aqui, tá bom? E não precisar retornar. Pode ser? Então, vamos lá. Tenho feito de tudo para ajudar minha mãe a cuidar da casa nessa pandemia, mas sem deixar de lado minhas atividades da escola. O nome dela é Adriana. O nome dela é Adriana. Dela quem? Da minha mãe. Mãe de quem? De Letícia. Qual é o nome da mãe de Letícia? Adriana. O que Letícia tem feito durante a pandemia? Ajudado a mãe, a Adriana, a cuidar da casa. Isso tem dificultado ela a estudar, a realizar as atividades da escola? Não, ela não tem se descuidado das atividades da escola. Entendemos aí esse trecho do texto? Entendemos. Então, vamos às perguntas, para que quando cheguemos a elas, nós não tenhamos dificuldades em responder, tá bom? Vamos lá? Podemos afirmar que Letícia, A, se descuidou dos estudos? Nós podemos afirmar que ela se descuidou dos estudos? Não, não podemos. Olha só,
Aqui ela diz: tenho feito de tudo para ajudar minha mãe a cuidar da casa nessa pandemia, mas sem deixar de lado as minhas atividades da escola. Então, nós não podemos dizer que ela se descuidou dos estudos. Muito pelo contrário, ela se manteve focada. Letra B, ela só tem tempo para ajudar a mãe? De maneira alguma, ela também tem tempo de ajudar a mãe, além de estudar, tá bom? Letra C, não se importa com os estudos? Também não podemos afirmar isso, porque ela diz que ajuda a mãe a cuidar da casa, mas também consegue realizar as atividades da escola. Então, podemos afirmar que Letícia acompanha suas atividades da escola, certo? Que é a letra D. Então, de acordo com esse trecho, nós podemos afirmar que Letícia acompanha suas atividades da escola. Ela se manteve bastante focada com as atividades da escola, mesmo no período da pandemia. Letícia está de parabéns, manteve o foco, continuou estudando e ainda conseguiu um tempinho para ajudar a mãe. Agora vamos para a quarta questão. O nome da mãe da menina é Tereza, Adriana, Ana Paula ou Laura? Qual é o nome da mãe da Letícia? É Adriana. Muito bem. O nome da mãe da menina é Adriana. Professora, tem certeza? Tenho. Vamos voltar aqui só para confirmar? Olha só, aqui na última linha, tá bem aqui, ó. O nome dela é Adriana. Dela quem? Da mãe de Letícia. O nome da mãe da menina é Adriana. E onde é que eu encontro a alternativa que tem o nome Adriana? É na letra B. Muito bem, então vamos marcar a letrinha B. O nome da mãe da menina é Adriana. Na quinta questão nós temos: Letícia descreve a sua professora. Marque a alternativa que apresenta a descrição feita pela menina. Para que a gente saiba como foi a descrição que a menina fez, a gente precisa de quê? Fazer a leitura da parte do texto que corresponde ao que a menina falou sobre a professora. Então, vamos colocar aqui. Olha só. Vamos fazer a leitura e vamos identificar cada fala da menina a respeito da sua professora. Vamos lá? O nome da minha professora é Ana Paula. Eu assisto aula todos os dias pelo celular. A minha professora é muito querida, tem cabelo preto e cacheado. Ela é bem bonita. Estou no 3º ano. Estou indo bem e sou bem inteligente. Vamos lá analisar o que foi que a Letícia falou a respeito da professora dela, que é a Ana Paula. Ela disse que a Ana Paula é querida. Uma das primeiras características que ela disse a respeito da professora. Ana Paula é uma professora querida. Nós temos aqui alguma das alternativas com a palavra querida? Temos sim, na letra A, querida. Na letra B também temos querida. Na letra C e na letra D. Todas as alternativas nós encontramos a palavra querida. O que mais que ela fala a respeito da professora? Ela fala que a professora dela tem cabelo preto. Temos aí cabelo preto?
Temos em algumas alternativas. Vamos primeiro analisar todas as características, depois nós vamos ler cada uma das alternativas, é melhor, não é? Então vamos lá. Querida, cabelo preto, cacheada, cabelo preto cacheado e bonita. Então vamos lá. Querida, bonita, cabelo preto e cacheado. Pronto. Querida, bonita, de cabelo longo e cacheado. Tem algum momento que fala que o cabelo da professora é longo? Não. Então, não podemos dizer que é a letra A, porque aqui diz que é cabelo longo e o cabelo da professora não é descrito como longo, é descrito como preto e cacheado. Então, não podemos marcar a letra A. Vamos ler a letra B. Querida, de cabelo preto e liso. Pode ser a letra B? Não, não pode. Por quê? Porque não diz que ela é bonita e diz que o cabelo é preto, mas diz que é liso. E o cabelo da professora Ana Paula é como? Cacheado. Não pode ser a letra B. Letra C. Querida, bonita, de cabelo curto e liso. Tá certa essa alternativa? Não, não está. E por que que não está? Porque está dizendo que o cabelo é curto e liso. E como é o cabelo da professora? É cabelo preto e cacheado. Então, qual é a alternativa que nós temos que diz que o cabelo, que a professora é querida, bonita, de cabelo preto e cacheado? É a letrinha D. Então, nós vamos marcar a alternativa D. Professora da menina Ana Paula é descrita como querida, bonita, de cabelo preto e cacheado. Agora, crianças, nós vamos ler os trechos aqui do relato e nós vamos completar essas frases que estão aqui abaixo de acordo com essas informações que estão nesses trechos aqui, que estão expressos nesse quadro branco. Vamos lá fazer a leitura do quadro? Eu tenho medo de muitas coisas, de lobisomem principalmente, mas sabe de que eu gosto muito? De tocar violão. Quando eu crescer, quero ser advogada e ter um gato como bichinho de estimação. Eu também quero ajudar a minha mãe. Ela é bem parecida comigo. Tenho pintinhos e ela também. Na letra A diz, Letícia tem medo de e adora tocar alguma coisa. Vai pensando em quais palavras eu posso utilizar para completar essa frase. Letra B. Quando crescer, Letícia quer ser... Qual é a profissão que Letícia quer seguir? Letra C. O bichinho de estimação que Letícia quer ter é um... Qual é o animalzinho que Letícia quer criar? E na letra D, Letícia e sua mãe têm... Qual é o animalzinho ou os animaizinhos que elas têm? Quais são os animaizinhos que elas têm? Vamos lá completar? Letícia tem medo de lobisomem. Muito bem. E adora tocar violão. Então, Letícia tem medo de lobisomem e adora tocar violão. Muito bem. Quando crescer, Letícia quer ser advogada. É a profissão que a Letícia quer seguir. Quando crescer, Letícia quer ser advogada. O bichinho de estimação que Letícia quer ter é um gato, um gatinho. O
O bichinho de estimação que Letícia quer ter é um gato. E Letícia, sua mãe, tem pintinhos. Letícia e sua mãe têm pintinhos. Pronto, crianças. Essa foi a questão que encerrou a aula de hoje. E vamos relembrar um pouquinho do que nós estudamos? Nós falamos hoje sobre relato pessoal, vimos as suas características, lemos relatos e falamos, fizemos interpretação em relação a um relato pessoal, localizando informações explícitas dentro desse texto. Eu espero muito que vocês tenham aprendido bastante sobre esse novo gênero textual em estudo que nós trabalhamos na aula de hoje. Espero que tenham gostado e se divertido com essa aula. Eu agradeço muito a presença de vocês e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo!